Bom, então, a primeira coisa para criar um questionário, eu costumo criar um banco de questões. Então, esse banco de questões ele pode ser acessado por esse menu aqui. No item mais, vai abrir uma outra página que vai aparecer várias configurações do ambiente. Então aqui esse último tópico chama-se banco de questões. Aí tem as questões, categorias, importação e exportar. Bom, para deixar as questões organizadas, vamos supor que nós tenhamos, sei lá, 150, 200 questões. Eu costumo separar essas questões em categorias. Então eu vou criar uma categoria agora para poder exemplificar como criar esse banco de questões com 2, 3 ou até 4 questões e posteriormente criar um questionário. Então eu vou criar uma categoria, essa categoria pode ser chamada, no caso da disciplina de cálculo 1, pode ser chamada de funções, limites e derivadas. A gente pode criar 3 categorias, a gente pode depois discutir esse assunto. Mas o que eu observo, né? Que a categoria PAI é essa que aparece aqui em cima, padrão para 2020/1, tem o código da disciplina, T51, cálculo 1. Esse número 0 que aparece aqui porque nós não temos nenhuma questão nesse banco de questões dessa disciplina. Então o que eu vou fazer aqui vai ser adicionar uma categoria, eu vou pegar aqui, vou colocar a categoria limites, né? Então botar uma descrição. Categoria para o tópico de limites. O campo obrigatório, normalmente, é esse que fica com esse ponto de exclamação. Então, é obrigado botar um nome para a categoria. Ok? Uma outra coisa importante é que essa ferramenta, que é o Moodle que nós estamos utilizando, ele faz um salvamento automático do trabalho que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, vou adicionar essa categoria e já observo na outra página, que retornou para cá, que a categoria limites ela é uma subcategoria da categoria padrão. Então, percebam também que o número 0 aparece aqui dentro da categoria limites, indicando que eu não tenho nenhuma questão pronta aqui, nenhuma questão criada. Bom, o que eu vou fazer agora? Nessa barra inicial aqui de navegação, eu tenho categorias, que é onde nós estamos, e eu vou passar agora para as questões. Bom, então a página é bem simples, eu só preciso então criar uma nova questão. Existem outros detalhes aqui, mas eu vou justamente fazer algo mais funcional nesse primeiro momento. Vou criar uma nova questão. Então existem vários tipos de questões que a gente pode observar aqui, tem múltipla escolha, verdadeiro ou falso, de associação, dentre outras aqui. Eu vou pegar algumas para que a gente possa começar e entender um pouco melhor como é que funciona. Então eu vou criar uma questão de múltipla escolha e vou clicar aqui e vou adicionar. Bom, já observo que eu tenho vários campos aqui que estão com ponto de exclamação, que são campos obrigatórios. A gente tem que dar um nome para a questão. Tá? Então, sei lá, vou botar aqui, sei lá, questão, botar só a letra Q de questão, limites, botar questão 01. Então, letra Q de questão, L de limites e 01 é a primeira questão que eu estou criando. Tá? Então agora vem o texto que vai aparecer para o aluno quando ele abrir essa questão para ser resolvida. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu já deixei algumas coisas previamente escritas para não ficar muito grande o vídeo. Eu vou colocar esse texto aqui, ó, com base no gráfico abaixo. Eu já coloquei aqui uma anotação LaTeX. Então, toda vez que eu for escrever em LaTeX, eu preciso botar um contrabarra e um parênteses, né, abrindo parênteses. E obrigatoriamente eu preciso fazer um contrabarra, fechar parênteses. E tudo que tiver entre esses símbolos vai ser a notação LaTeX. Então, aqui eu tenho y igual a f de x. E estou abrindo aqui, que vai ser um intervalo, né, de menos infinito, menor, né,
x maior do que menos infinito e menor do que 3, certo? Então depois quando a gente salvar isso aqui vai acabar aparecendo. A próxima coisa que eu vou fazer, eu vou colocar uma imagem já. Então já vou fazer um exemplo inserindo uma imagem. Então eu vim nesse menu aqui, inserir ou editar uma imagem, já deixei uma imagem pronta também. E eu vou navegar aqui para poder enviar essa imagem para cá. Eu tenho uma imagem que eu selecionei aqui, essa imagem aqui. Ok? Vou enviar esse arquivo. O que eu observei, né, que essa imagem ficou enorme aqui, né? E é claro que a resolução dela aqui está 1364 por 1060. Então é legal a gente diminuir um pouco essa imagem, não sei, vou colocar aqui 320 pixels por 249, então já ficou um pouco menor, eu acho que fica legal para deixar aqui na nossa questão. Ok? Vou salvar a imagem. Tem uma coisa que apareceu aqui que é importante, ó. Essa tarja amarela, as imagens precisam de uma descrição, exceto se a descrição estiver marcada como não necessária. Eu posso botar aqui uma descrição. Ó, essa aqui é uma imagem que eu peguei lá do próprio Anton. Ela já está com os direitos autorais aqui embaixo. Ok, e a imagem já acabou aparecendo aqui. Bom, essa marcação padrão significa o ponto que eu preciso dar para essa questão aqui. Mas isso aqui a gente pode discutir depois, certo? Então, normalmente eu deixo como número 1. Isso é uma coisa nova que apareceu nesse novo ambiente. E eu vou justamente para as respostas de múltipla escolha. O que significa isso? Que eu posso ter várias respostas corretas. Aqui tem um detalhe importante. Eu quero uma ou múltiplas respostas. Eu vou selecionar aqui múltiplas respostas. Então eu quero que existam, né, várias respostas corretas. Então, a primeira resposta que eu vou colocar isso aqui. Tá? Então, novamente estou usando os dois símbolos, contrabarra abre parênteses e contrabarra fecha parênteses. Bom, qual é a notação LaTeX aqui, né? Contrabarra display style. Eu já vou explicar por que eu estou utilizando o display style aqui. Então aqui vai ter, olha, rascunho salvo, isso que eu estava falando, que esse ambiente ele vai salvando de tempos em tempos que a gente vai fazendo. Então eu tenho um contrabarra lim, né, de limite, eu tenho um underline aqui, já estou abrindo chaves, que vai ser o que? X, né, right arrow na verdade é seta, né, x tende a zero, fecho de f de x igual a zero. E é claro que o aluno vai ter que observar o gráfico que está aqui e fazer a devida observação. Tá? Bom, qual vai ser a nota que a gente vai dar? Eu previ para essa questão colocar 4 expressões onde o limite esteja correto. Se tem que somar 100% nessa nota, e eu quero ter 4 questões, eu vou colocar 25% cada vez que ele acertar a questão. É claro que eu vou botar uma questão que vai estar errada. Tá? Vou pegar mais outras questões aqui. Deixa eu ver aqui. Copiar e colar aqui já com as alterações prontas. Ok? Eu vou só preenchendo aqui, não vou ficar me detendo na questão do LaTeX. Eu acho que quando a questão ficar... Aqui eu vou colocar 25% também, porque isso aqui está correto. Agora eu vou colocar uma coisa que está errada. Ou seja, a f no ponto 2 é igual a 1. Né? Só voltando aqui, a f no ponto 2 é igual a 1. Na verdade é menos 1, né? Se eu observar aqui pelo gráfico. Então, como vai estar errada essa opção, eu vou deixar com a nota vai ser nenhum aqui. Tá? Mais um item que eu vou colocar, que vai estar certo, que a f no ponto 2, na abscissa 2, vai ser menos 1. É o que a gente acabou de conversar. Isso aqui vai ser mais 25%. Feito. Então, mais alguma coisa? Vou colocar mais um aqui, o quarto item que vai estar correto. Ok, botei isso aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar as alterações e continuar editando, até para verificar se as coisas estão funcionando.
Ó, aqui já deu um erro. Ó. As notas positivas que você escolheu não somam 100%. Então aqui eu tenho 25, eu tenho 25 aqui. Ok, aqui eu tenho 25 dá 75. E isso faltou aqui, ó, nessa escolha 5 eu não tinha posto 25. Foi até legal ter aparecido esse erro para mostrar que se isso acontecer, porque não deu 100%. Tá? Então vou salvar as alterações e vou continuar editando. Talvez o vídeo esteja bem maçante, mas eu quero fazer um passo a passo, porque daqui a pouco esse vídeo pode servir para alguma pessoa, para algum colega que nunca tenha feito um questionário utilizando múltipla escolha, já utilizando sintaxe LaTeX e inserindo imagens. Bom, parece que salvou. Esses pontos de exclamação permanecem só para deixar claro que tem que preencher aqueles campos ali. E uma coisa que eu gosto de fazer é fazer uma pré-visualização. Então eu vou clicar com o botão direito e vou abrir em outra aba aqui, ó. Só vou passar para outra aba que ele deve estar montando a questão. Olha, a questão já ficou montada, é a questão 1, né? Então aqui ela não foi respondida. E eu só vou fazer a leitura aqui para ver se ficou tudo certo. Ó, com base no gráfico abaixo de y igual a f de x, nesse intervalo aqui, ó, de menos infinito, né, até 3, marque as alternativas que estão corretas. Olha que interessante. Então, aqui ficou que o limite, né, da nossa função f de x, com x tendendo a 2 pelo lado esquerdo, é igual a 1. Né? Então, isso aqui está correto. O limite com x tendendo a 2 pelo lado direito, aqui, ó, mais infinito, também está correto a análise pelo gráfico. O que mais a gente pode fazer aqui é a f no ponto 2 é menos 1, certo? Isso aqui é uma coisa interessante. Ó. Vocês perceberam que a ordem das alternativas não está na ordem que eu bolei as questões? Né? Por que isso aconteceu? Vou só voltar aqui para esse formulário, porque tem esse campo aqui, ó, misturar as opções. Então, cada vez que o aluno abrir essa questão, essas escolhas vão estar misturadas. Tá? E isso é interessante, porque se eu copiar e colar e mandar para alguém, daqui a pouco pode ser que a pessoa marque a escolha errada. Tá? Então é interessante embaralhar essas questões, eu considero bem relevante isso. Bom, e depois a gente pode misturar as questões propriamente ditas. A letra D aqui, ó, limite quando x tende a 0, é 0, tá correto. E a letra E aqui, ó, a F no ponto 2 aqui é igual a 1, né? Isso aqui não é verdade, então eu não vou deixar marcado. Então aqui eu estou como professor, então eu vou fazer o quê? Aqui eu vou enviar e finalizar. E ele vai corrigir aqui, ó. Ele botou um sinalzinho vermelho dizendo que está tudo correto. E já tem um feedback aqui embaixo dizendo quais são as questões corretas. Eu vou começar de novo só para marcar algumas questões aqui. Vou marcar alguma que esteja correta, essa aqui eu vou marcar que está correta, e vou botar uma que esteja incorreta. Vou marcar A e a B aqui, só para ver qual vai ser o resultado. Enviar e finalizar. Olha, ele já botou um X vermelho aqui, dizendo que está errado. E ele mostra aqui quais são as questões que estão corretas. Então essa aqui é a primeira questão que a gente fez. Tá? Eu acho que está ok aqui, eu acho que eu não me esqueci de nada. Mas se tiver alguma dúvida, depois eu posso responder. Eu vou fechar essa aba e vou voltar para a questão. Como a questão está correta, eu não preciso retificar nada, eu vou justamente salvar as mudanças. E ele vai voltar para aquele menu inicial. Bom, então o que eu observo aqui? Né? Que ficou essa questão de limites, a questão 1, ela ficou na categoria principal. Né? Se eu for vir aqui, ó, categorias, eu tenho uma questão na categoria principal e eu não tenho nenhuma questão aqui na categoria limites. O que eu vou fazer para poder tocar a categoria? Né? Eu venho na questão aqui, eu venho nesse menu aqui de editar, eu posso duplicar a questão, eu posso gerenciar marcadores, eu posso adicionar tags, ou seja, adesivos, como aqueles post-its que a gente utiliza de forma impressa. Eu posso pré-visualizar a questão, eu posso excluir, eu posso exportar para ser utilizado em outro ambiente. Para poder trocar a categoria, eu venho aqui em editar questão. E é o primeiro item que já aparece aqui, né? Eu já devia ter feito isso antes. Gravar na categoria, está na categoria padrão.
eu vou só abrir aqui, eu vou só desmarcar primeiro, e ele vai liberar esse menu. Eu venho para a categoria chamada Limites. Feito? Então, vou lá no final da página e vou salvar as mudanças. Então, certamente agora, ó, no meu banco de questões, a minha categoria Limites tem uma questão. Tá? Então, bem bacana assim que já aconteceu. Bom, eu já tenho uma questão pronta. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra questão. É claro que vai ser uma questão que não vai ser de múltipla escolha. Eu vou procurar fazer uma questão diferente. Deixa eu pensar aqui. Eu vou criar uma questão de verdadeiro ou falso, certo? Uma questão de verdadeiro ou falso. Que é o item seguinte aqui. E eu já observo aqui, já de largada, ele está na categoria limites. Eu vou botar o nome aqui, vou botar Q, limites, questão de limites 02. Esse nome aqui, depois a gente pode observar isso. Bom, eu vou botar uma pergunta aqui. Eu vou perguntar se é verdadeiro ou é falso. Podemos afirmar que o limite com x tendendo a 5 de x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a 8? Eles vão ter que calcular para poder ter certeza sobre isso. Eu me esqueci de falar sobre o display style, tá? Eu vou tirar esse display style daqui. E quando eu salvar, eu vou voltar a falar sobre ele, tá? Bom, eu vou deixar a marcação padrão sobre 1. E a resposta correta aqui, né? É verdadeiro que esse limite aqui é 8, tá? Então, eu vou ter 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3 é 8. Isso aqui é verdadeiro. Então, a resposta certa é verdadeiro, certo? É isso. Bom, uma coisa importante é esses feedbacks, né? Eu posso, depois que o aluno respondeu a pergunta, dependendo da resposta dele, eu posso dar um feedback. Como se ele acertou aqui, né? Eu posso botar OK, né? Você acertou, isso aqui vai aparecer para ele. Ou se o feedback for falso, isso aqui é uma coisa que é importante, né? É que eu posso colocar a resolução dele. Eu posso colocar inclusive uma imagem, né? Que vai ficar muito mais fácil do que colocar colocar uma escrita em LaTeX que às vezes dá bastante trabalho. Tá? Então eu vou colocar aqui. Eu vou salvar as alterações e vou continuar editando. Certo? Então, vou só fazer uma pré-visualização. Eu vou só abrir uma outra aba. Ok. Eu já vou começar pelo display style. Se eu não boto o display style lá, o que vai acontecer? Vai aparecer o limite, né? E normalmente esse x que tende a 5, o x flecha a 5, ele ficaria aqui embaixo se eu colocasse o display style. Como eu não coloquei o display style, ele vai ficar justamente como se fosse um subscrito. Bom, e aqui depois ficou correto, certo? Bom, depois eu vou voltar a editar, vou colocar o display style de volta e eu vou botar como verdadeiro. Vou enviar e finalizar. Ok, você acertou. Lembram que esse ok, você acertou, ele aparece aqui nesse feedback aqui, ó. Se o aluno respondeu verdadeiro, feedback, ok, você acertou. Esse texto aqui, gente, eu botei aqui na hora para a gente poder escrever alguma coisa para o aluno. Eu vou começar de novo e vou colocar falso. Se eu colocar falso, né, tem que aparecer esse feedback com a resolução passo a passo da nossa questão. Vou botar falso aqui. Então eu vou enviar e finalizar. Aqui aconteceu um detalhe, ó, que essa anotação LaTeX não funcionou. Ó. Então ele já botou o X do falso, então eu vou voltar lá e vou verificar o que aconteceu. Bom, primeira coisa eu vou colocar o display style aqui de novo. Não necessariamente tem que colocar isso aqui. Opa. Eu colei ali, né? Então, contrabarra,
display style. Tá? Eu vou só salvar aqui e continuar editando. Eu vou já mexer na resposta do feedback do false. Eu vou só recarregar essa página aqui. Deu erro ainda. O que aconteceu aqui? É o mesmo erro que apareceu antes lá. Isso acontece porque a formatação do meu texto ficou... Meu texto LaTeX ficou formatado. Isso é um problema e a gente tem que cuidar disso aí. Então, normalmente, o que eu faço é clicar nessa seta aqui para abrir esses outros menus aqui de formatação. Eu vou selecionar todo o texto e vou clicar nesse ícone aqui. Tá? Isso aqui vai abrir uma caixa, né, que vai aparecer o código HTML. O que é HTML? Né? Para quem ainda não sabe, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, é uma linguagem que vai fazer marcação para conteúdos que vão para a internet. Então, esse P que aparece aqui, já no início, aqui, isso aqui significa nova linha, né? Novo parágrafo. E é isso que acabou acontecendo. Ó. E ele coloca essa notação, ou seja, essa sintaxe aqui do HTML. E aí dá problema. Ó. Esse ENBSP ponto e vírgula significa um espaço nessa linguagem aqui. Então, foi por isso que deu esse problema aí. O que eu vou fazer? Ou eu posso apagar tudo aqui e reescrever. Tá? Eu vou fazer isso agora. Ou eu posso deixar isso aqui e posso limpar a formatação. Tem um botão aqui que diz que é para limpar a formatação. Esse aqui, ó, limpar formatação. Eu não sei se ele limpou a formatação, eu vou só conferir agora. Ó, ele já tirou pelo menos os parágrafos. Ó. Então eu vou tirar o NBSP, eu sei que isso aqui não é da sintaxe LaTeX. O display style, NBSP. Isso aqui é meio xarope, porque acaba acontecendo algumas coisas imprevistas. Então, o que eu tinha feito? Eu tinha deixado já num arquivo de texto as perguntas para não tomar muito tempo do vídeo, e acabou acontecendo isso aí. Vou só selecionar para copiar e colar o texto puro. Ó. Olha, a princípio não deve ter problema nenhum. Vou só testar, depois eu venho para o feedback falso aqui. Então, salvar alterações e continuar editando. Eu vou voltar agora nessa aba aqui de começar de novo, vou recarregar a página. Olha só que legal. Então era aquela formatação HTML que estava atrapalhando a construção da minha fórmula LaTeX. E agora isso aqui já ficou ok. O que eu tenho que corrigir agora? Eu tenho que ir lá no feedback do falso e corrigir aquilo lá. Tá? Então isso aqui está ruim ainda, está errado. Então volto aqui. Eu vou abrir esse menu e vou abrir essa anotação. Olha o que aconteceu aqui. Ó. O P daquele parágrafo dessa sintaxe estava me atrapalhando aqui. Ó. Vou tirar essa sintaxe aqui. Tá? E aqui no final eu tenho um P também. Tá? Bom, a resposta é verdadeiro, pois olha só isso aqui. Ó. Lembre que para usar o LaTeX eu estava utilizando o caractere contra barra, abre parênteses, e depois que eu escrevi a sintaxe LaTeX, contra barra, fecha parênteses. E aqui dentro, né, eu escrevia, né, a sintaxe LaTeX. Tem essa maneira, que mantém o texto na mesma linha que eu estou escrevendo, mas existe uma outra maneira que é essa aqui. Se eu colocar cifrão, cifrão e fechar com cifrão, cifrão, ele também vai utilizar a sintaxe LaTeX, mas aí ele vai acabar criando uma nova linha e deixando como se fosse uma única equação isso aqui. Então ele vai deixar só a sintaxe LaTeX e não vai ficar junto com o texto. Isso vem do desejo de cada um querer formatar o seu texto como queira, né? Então agora eu vou começar de novo. Eu acho que agora não vai ter mais nenhum problema. Eu acho que vou finalizar vou marcar como falso, vou enviar e finalizar. Olha que legal ficou.
Então já aparece que o limite disso aqui é igual a quê? Então eu separei aqui etapa por etapa da resolução desse cálculo do limite, quando o x tende a 5 para aquela expressão ali, e a resposta é 8. Né? Então isso aqui é legal para dar um feedback para o aluno que as coisas não funcionaram. Tá? Então é a sintaxe LaTeX para a gente poder utilizar isso aqui. Então essa aqui é a segunda questão que ficou pronta. Eu vou fechar essa aba aqui. E vou salvar as mudanças. Vou observar que vai ter uma outra, ó, o nosso banco de questões, a categoria limites, agora tem duas questões aqui. Tá? Então tá aqui ela. E ela marca com os ícones aqui, olha que interessante, ó, múltipla escolha e aqui aparece verdadeiro ou falso. Eu vou criar mais uma questão, eu sei que pode estar um pouquinho chato, mas vocês podem assistir esse vídeo por partes. Eu vou criar uma questão agora onde o aluno possa editar uma pergunta do tipo numérico. Tá? Então eu vou criar uma nova questão do tipo numérico. O que significa isso? Né? Permite uma resposta numérica. Então ele vai poder botar um número ali como resposta em algum campo que vai poder aparecer. E o próprio Moodle vai confrontar a resposta dele com o que nós vamos programar agora. Tá? Então estou criando aqui, eu vou botar, ó, já deixei a categoria limites, vou botar aqui questão limites 03. Acho que não ficou muito bom esse nome aqui, mas enfim. Eu vou copiar aqui um texto que eu já tinha deixado previamente pronto. E eu vou fazer o seguinte, para não ter problema de formatação, eu já vou colocar direto nesse campo aqui. Ó. Olha aqui o P. Ó, P é novo parágrafo, B é novo parágrafo. Esse BR aqui é a nova linha, é a notação do HTML. E eu já vou colocar aqui direto, ó, texto puro, encontre, já botei o display style para poder colocar o x, flecha 2 embaixo do limite, e eu botei essa expressão aqui. Então eu vou pedir para ele calcular esse limite aqui, tá? E eu vou já colocar aqui, vou colocar um outro texto, só vou trocar de linha. Ó, digite no campo abaixo a resposta numérica sem usar espaço. Por que eu já botei para sem usar espaço? Se ele colocar espaço no número que ele for responder do valor desse limite, o Moodle vai interpretar como um erro, né? Porque o número 8 é diferente do texto espaço 8, por exemplo. Tá? Eu até posso simular isso aí. Tá? Só troquei a linha ali. E é isso aí. Bom, marcação para dano eu vou deixar 1, feedback geral. E aqui eu tenho um detalhe. Ó. Então agora eu tenho que observar algumas coisas aqui. A resposta correta para esse limite, que foi apresentado aqui, com x tendendo a 2, vai ser 5 vezes 2 elevado ao cubo mais 4, né, ali. Então essa resposta aqui é menos 44. Então a resposta que vai ser correta é menos 44. Eu não vou falar sobre erro aqui, tem que ter tanta coisa nesse ambiente, e eu vou dizer se a pessoa digitar menos 44, a resposta vai ser 100%, ou seja, totalmente correta. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Então, eu não vou falar sobre resposta 2, porque eu posso ter várias respostas. Exemplo de múltiplas respostas aqui, porque eu posso ter respostas idênticas. Se eu tivesse limites bilaterais, por exemplo, a gente pode bolar uma pergunta que tenha limites bilaterais. A gente pode pensar nisso também. Eu posso adicionar espaço para mais respostas. Eu posso tratar as unidades. Eu posso verificar quantas tentativas esse aluno vai fazer, e se ele fizer múltiplas tentativas para responder essa questão. Botou menos 44, botou mais 44, ele vai dar um erro. Só que se eu deixar ele responder de novo, eu posso criar penalidades para eles. Isso a gente pode discutir depois. Tá? Vou só fazer a questão funcionar aqui. Então tá, salvei a questão, agora vou fazer uma pré-visualização. Ok, coloquei a aba aqui, ó, encontre o limite, né, com x tendendo a 2, e eu tenho uma razão aqui, né, eu utilizei justamente por isso o contra-barra frac, né, para justamente determinar a fração. E no numerador aqui eu vou ter 5x ao cubo mais 4, e no denominador eu vou ter x menos 3. Tá? Então ficou assim a nossa expressão, ficou legal.
Então digite no campo abaixo a resposta numérica sem usar espaço. Então vou colocar aqui mais 44 e eu vou enviar e finalizar. Tá? Ele já vai dar que a resposta correta é menos 44 aqui. Isso eu estou fazendo um preview, tá? Quando a gente montar o questionário e escolher as perguntas que nós vamos colocar no questionário é outra história. Tá? Isso vai ser um outro momento. Então, eu vou só... Por que eu estou testando, né? Se a minha questão ficou bem construída. Então, isso eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu vou começar de novo. Carreguei a minha questão, botar menos 44. Enviar e finalizar. E agora sim, ficou ok aqui. A resposta correta é menos 44, a resposta está certa. Então tá. Vou fechar aqui. Vou salvar novamente as mudanças e vou voltar para aquele menu. Vou ter a terceira questão. Bom, como eu vou fazer mais uma última questão aqui antes de encerrar esse vídeo. Tá? Ó, já tenho 3 questões aqui. Questão de limites 3. Já tenho 3 na categoria, vou criar mais uma nova questão. Essa nova questão que eu vou criar, ela vai ser um tipo diferente. Eu vou fazer uma questão de associação. Tá? Associação. Eu já vou falar mais ou menos o que significa essa associação aqui. Tá aqui, tá? É o terceiro item aqui do tipo de questões. Bom, eu vou botar aqui a questão 4, questão limites 04. Bom, vou pegar aqui um texto da questão, já vou colocar aqui esse texto, já vou apagar esses caracteres, porque aqui eu nem vou estar utilizando o LaTeX, mas olha só. Em cada parte, associa a resposta para cada cálculo do limite. Tá? Então, ele botou aquele X ali porque eu precisava botar um Enter aqui. Tá? Se eu botar aqui esse campo, ó, olha só, ele botou BR e depois um BR de novo. Ele tem que ter anotação HTML para poder trabalhar direitinho aqui. Bom, o que mais então eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou deixar para embaralhar isso aqui. E eu vou pegar agora os textos. Eu vou só copiar aqui na questão 1. Então eu vou pegar uma questão 1. Opa. Questão 1. Eu vou também, como é texto LaTeX, eu vou colocar direto aqui. Vou apagar e vou botar aqui o texto LaTeX. E eu já tenho a resposta pronta aqui, tá? Que o cálculo desse meu limite aqui é 0. Não vou ficar me detendo aqui. Quando a gente visualizar a questão, vai ficar mais claro que limite é esse aqui. Bom, a segunda questão, eu tenho um outro cálculo de limite. Qual vai ser o detalhe? Né? Por que eu estou fazendo esse tipo de questão aqui? Eu vou ter vários cálculos de limites que eles vão ter que fazer, mas eu vou associar com essas respostas que aparecem aqui. Então, para esse limite que eu estou calculando, a resposta é menos 2/7. E o que vai ser legal? Porque ele vai embaralhar as respostas e eles vão ter que associar cada limite com a respectiva resposta correta. Então, eles vão ter que calcular todos os limites. Talvez isso que eu esteja fazendo seja demais, talvez esteja exagerado, mas são só exemplos que eu estou citando de como é que a gente pode utilizar para poder fazer uma avaliação online, certo? Esse limite aqui vai ser... Eu acho que isso aqui é mais infinito. Tá? Depois, quando montar ali... Bom, eu quero botar mais 2 questões aqui, porque aqui eu quero botar uns limites laterais também. Então, vou 3 outros conjuntos de itens em branco. Eu vou adicionar mais questões aqui. Isso é legal porque fica dinâmico, né? Então, eu vou botar um outro que dê menos infinito ou não exista. Isso, eu quero limites bilaterais diferentes. Então, questão 4, eu vou botar... Isso aqui vai dar menos infinito, porque eu estou tendendo a... Isso 5 pela esquerda, vai dar... Vou copiar daqui, ó, esse símbolo de mais infinito, botar o menos infinito. E agora é claro que eu vou perguntar se esse limite, na verdade, existe. Ele não vai existir porque vai dar uma resposta mais infinito para um lado e menos infinito para o outro. Tá? Eu acho que está certo o que eu fiz aqui. Eu vou salvar e continuar editando para poder aparecer o botão de pré-visualização. Aqui ele deu um erro porque eu já tinha colocado alguma coisa aqui, ó. Então vou apagar esse texto. Vou voltar para a edição com formatação e vou salvar a mudança e continuar editando. Espero que funcione. Agora sim. Pré-visualizar, ótimo.
Aqui. Olha que legal ficou isso aqui. Então, isso aqui é um tipo de questão de associação. Então, em cada parte, associa a resposta para cada cálculo do limite. Então, quando eu calcular esse limite aqui, eu vou ter que abrir essa opção e vai aparecer as respostas. É claro que lá na programação que nós fizemos, a gente já sabe qual é a resposta correta, porque a gente botou a questão e a resposta certa. E aqui ele vai acabar embaralhando, né? Então, isso aqui deve dar mais infinito. Isso aqui deve dar menos infinito. Esse aqui tá 5 aqui, ó, esse aqui não existe. E eu tenho que calcular esses outros dois aqui. Eu não vou botar qualquer opção aqui, botar aqui 0 nesse aqui, vou botar... Menos 2 sétimos. Tá? Não me lembro qual que eu fiz. Enviar e finalizar. Se estiver errado, ele vai mostrar aqui. Ok, as respostas estavam todas corretas, tá? E aqui ele já bota um feedback geral dizendo qual era a resposta para cada opção. Se eu começar de novo e marcar alguma resposta incorreta aqui, eu vou colocar aqui que isso aqui é menos infinito, só para dar problema mesmo. Isso que é legal, eu posso botar a mesma resposta para vários. Enviar e finalizar. Ó, já apareceu que tem uns X aqui que está marcados. E eu não comentei nas outras questões, ó, mas quando eu estou testando a questão, ó, eu atingi 0,2 de 1. Esse 1 é aquele 1 que aparece aqui, ó. Então a gente tem que ver qual vai ser a marcação padrão, já que nós temos algumas avaliações já pré-determinadas para poder ajustar isso aí e para dar a nota para eles, que vai ser peso igual para todas as avaliações, certo? Então, como eu vi que está funcionando a questão aqui, eu vou acabar fechando essa aba, eu vou salvar as mudanças e eu volto para cá e eu já observo que eu tenho 4 questões no tópico limites, tá? Então aqui as questões, então eu posso fazer a edição novamente, eu posso duplicar para não ter que ficar criando do zero as questões, tá? Eu posso pré-visualizar, posso excluir, posso exportar. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá para a página principal, eu vou clicar aqui, e eu vou criar um pequeno dicionário, um pequeno questionário, desculpe. Então eu volto para cá, vou clicar na minha engrenagem, ativar a edição. É claro que eu mesmo já vi que os alunos estão preenchendo, estão visitando já a página, está tudo oculto, ó, oculto para os estudantes. Mas eu vou botar aqui, tá? Depois eu apago. O que eu vou fazer? Eu vou incluir uma nova atividade e essa atividade vai ser um questionário. E o que é bom, né? Eu posso criar as questões no próprio questionário? Posso. Mas o que é legal de ter o banco de questões? Que a gente pode ter várias questões lá. E questões que a gente não precisa utilizar nesse questionário, que vai ser uma das avaliações, porque eu espero que não aconteça, mas se houver, por exemplo, avaliações de segunda chamada, a gente precisa ter algumas questões na manga, né? Então tá, eu vou adicionar um questionário aqui. E eu vou botar um nome para esse questionário. Sei lá, avaliação 1. Tá? Então, aqui a gente pode botar um texto com orientações. Tá? Aqui vem a duração do questionário. Eu posso habilitar aqui, ó, a data de início e de término. Então hoje é 19 de junho, agora são 19h54. E eu quero que esse questionário esteja liberado já a partir desse momento. Tá? E eu vou encerrar o questionário quando? Às 20h54. Tá? Ele vai encerrar o questionário nesse momento aqui. Mas eu posso limitar o tempo que o aluno vai responder o questionário, tá? Então, se eu habilitar isso aqui, eu posso dizer quantos minutos ele vai ter. Eu vou botar aqui, sei lá, 5 minutos para ele responder. Bom, quando o tempo expirar, aqui, ó, as tentativas abertas serão enviadas automaticamente. Se terminar o tempo, isso é uma coisa que a gente tem que deixar, eu acho, bem claro na descrição aqui, olha. Essa avaliação terá um tempo, assim, assim, assim. E se terminar o tempo, o que ele respondeu vai ser enviado de forma automática. Mas tem outras opções aqui, ó. Existe um certo período de carência. Tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire. Então isso aqui tem que testar, tem que visualizar como é que está funcionando esse ambiente aqui. Então sobre duração era isso.
Sobre a nota, a gente pode categorizar essas notas aí. Isso é uma outra coisa que tem nesse ambiente novo. Tem que ter uma nota para aprovação. Eu não vou colocar nota para aprovação. Essa é uma coisa que a gente pode trabalhar por fora depois. Temos que discutir esse assunto também. Número de tentativas. A gente pode deixar ilimitado, pode deixar uma única tentativa para ele fazer. Tá? Se a gente deixar mais do que uma tentativa, talvez tenha que ter uma penalização. A cada vez que ele tentar fazer, decrementa, sei lá, 5% da nota que ele for, da maior nota dele. Tá? Então, coisas assim. Também tem que pensar. Como é que vai ser apresentado essas perguntas nessa avaliação aqui, né? Nova página, vai ter uma pergunta a cada 2 perguntas, aqui a gente também pode configurar uma pergunta por página, eu acho até interessante, tá? Método de navegação livre ou sequencial, a gente pode definir isso aí, eu vou deixar sequencial aqui, para uma questão ser definida após a outra. Comportamento da questão, misturar entre as questões, eu vou deixar as questões misturadas, ou seja, se nós 4 fôssemos abrir esse questionário simultaneamente, essas questões vão começar diferentes. Então, se a gente estivesse no WhatsApp conversando por fora, se eu tiro foto da minha tela e mando no nosso grupo, certamente a minha questão número 1 seria diferente da questão número 2 de vocês. Opções de revisão. Não vou falar sobre isso agora. Aparência, restrições extras nas tentativas. Conclusões de atividade do curso. Isso aqui é importante, a gente pode dizer que a gente espera que eles concluam essa atividade em determinado período. Eu não marcaria isso aqui agora. Para que serve isso aqui, né? Conclusão de atividades no curso. Quando tu passa, por exemplo, um texto lá para ele ler, tá? Ou para assistir um vídeo. Eu espero que ele conclua a visualização, ou seja, que ele assista aquele vídeo até tal data e tal horário. Isso é legal lá para o link dos vídeos. E é por esse motivo que aparece às vezes uns quadradinhos à direita dos tópicos, tá? Até posso mostrar depois isso, mas basicamente é isso que faz, tá? Tem marcadores aqui, que a gente não tem marcadores nesse curso aqui, e especificação de competências também, que a gente não tem competências também pré-estabelecidas. Ok? Então eu posso salvar e mostrar. O que eu percebo? Que eu não tenho nenhuma questão aqui inserida. E tem um detalhe aqui que eu já vou fazer agora, né? Porque o nosso curso já está online, né? Eu vou lá na página principal só observar uma coisa. Ó, essa avaliação não está oculta para os alunos, né? Então eu vou vir aqui, ó, editar e ocultar. Como eles já estão visualizando a disciplina. Aquela conclusão aparece aqui, ó. Os estudantes podem marcar manualmente esse item como concluído. E é legal tirar fora isso aqui. Isso eu fiz aqui nesses menus aqui, nesses rótulos que aparecem aqui acima. Tá? Então acho que para avaliação não precisa isso. Bom, então tá. Eu vou editar as configurações. Conclusão de atividades do curso. E eu vou desmarcar, não indicar a conclusão da atividade, tá? Salvar e voltar ao curso. E agora não deve mais aparecer aquele quadrado à direita, ó, não aparece mais aqui. Bom, como é que eu faço para inserir questões? Eu clico sobre a avaliação, tá? É isso que eu vou fazer. Bom, então agora eu cliquei aqui em avaliação 1 e eu venho para essa página. O que essa página aqui apresenta? Né? O número de tentativas permitidas, isso deve aparecer lá para os alunos depois. Ele diz que esse questionário vai ser aberto nessa data, nesse horário, e vai ser fechado nessa data, nesse horário. E a duração que eu tenho é de 5 minutos. Ele já bota uma tarja aqui dizendo que não tem nenhuma pergunta inserida. Então, vamos editar o questionário. E vai aparecer essa página aqui. O que eu preciso? Inserir aquelas questões que eu botei lá do banco de questões. Então, aqui, ó, nesse menu aqui chamado adicionar, eu posso inserir uma nova questão, posso criar questão agora. Eu posso pegar do banco de questões ou uma questão aleatória. Eu vou pegar lá do banco porque foi onde nós trabalhamos as questões. Bom, qual categoria que eu vou pegar? Por isso que é legal ter as categorias. Ó. Eu venho para a categoria limites, mas podia ter de funções, podia ter de derivadas, daqui a pouco até de integrais, e ter esses bancos de questões para outras disciplinas também. Então,
Selecionei minha categoria aqui, eu posso selecionar uma questão para colocar, então é disso que eu estava comentando antes, eu posso pegar algumas questões para colocar nesse questionário, né? Ou posso selecionar todas. Já que eu criei 4, eu vou colocar as 4 aqui, mas posso selecionar só uma. Bom, então aqui eu estou com as 4 questões que eu selecionei e eu já posso observar aqui qual vai ser a nota máxima que eu vou dar para cada questão. Para esse primeiro momento ele botou 1, mas eu posso editar isso aqui, já que eu tenho 4 avaliações, e passar para 2,5 cada uma delas. O que eu estou observando, né? Que assim que eu faço essa alteração, o total de avaliações passa para 5,50. Então, só para a gente ir observando aqui em cima. Passou para 7, 8,5 e por fim 10. Ok? Vou gravar aqui. Gravei essas questões aqui e tá tudo certo. Bom, volto para a página principal. E agora eu vou clicar em avaliação 1. Então agora já aparece aqui que eu tenho um botão de pré-visualização do questionário agora e a minha duração de 5 minutos. Então quando eu abro meu questionário, já aparece esse texto que tem um limite de 5 minutos, que vai ter um cronômetro que vai aparecer, um cronômetro regressivo, e eu vou iniciar minha tentativa. Então ele já sorteou as questões que eu vou fazer nessa ordem. Observe que a questão já vale 2,5 pontos e aqui embaixo eu tenho um menu que apresenta a navegação que eu estou realizando. Tá? Então, vou só selecionar algumas questões aqui para poder avançar no questionário. Não estou observando se está certo. Eu posso botar mais do que... posso botar a mesma resposta em uma questão. Selecionei uns itens aqui. Próxima página. Aparece aquela questão do gráfico. Vou selecionar aqui. Tá? Próxima página. Aquela resposta que aparece que... Vou botar aqui. Menos 44. Aquela questão do verdadeiro ou falso. Vou colocar falso e vou finalizar minha tentativa. Então ele salvou as minhas 4 respostas. Observem o tempo restante. Eu ainda posso retornar a minha tentativa e continuar para corrigir alguma coisa que eu tenha marcado. E eu posso enviar tudo e terminar. Ok? Então eu vou enviar tudo e terminar. E ele me dá um feedback final sobre a minha avaliação. Bom, a primeira questão é ela por completo. Eu observo que tenho que avaliar 3,5 de no máximo 10, ou seja, na verdade, um acerto de 38% aqui na minha questão. Ele vai dando aqueles feedbacks que a gente já tinha observado quando tínhamos projetado as questões. E aqui embaixo aparecem essas tarjas aqui verde, porque eu acertei, laranja tem um certo acerto e os vermelhos porque estão totalmente erradas. Então basicamente era isso para fazer um questionário e depois surgiu qualquer outra dúvida a gente vai conversando.